Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos aqui ou nos chats das lives. Você também pode contribuir com as nossas produções através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado nesse link que tá aqui na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aí na tela. E a nossa primeira pergunta de hoje é da Beta. Oi, Caco, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Hoje é meu aniversário, 8 de março. Bom, passou um pouquinho do seu aniversário, só 7 meses, mas um grande abraço pra você. Espero que o seu aniversário tenha sido muito legal e desejo muita felicidade, muitos anos de vida, muita magia na sua vida, beleza? Mas vamos lá pra pergunta dela, que é: se o Voldemort tivesse transformado a espada de Gryffindor em um Horcrux e um aluno da Grifinória precisasse, ela iria aparecer? Pergunta interessantíssima, pergunta muito legal, mas que fica sempre naquele campo do o que aconteceria, e se, né? Porque a gente não tem como dizer o que aconteceria. A gente nem sabe como as coisas ocorreriam se o Voldemort conseguisse transformar a espada em Horcrux. Mas vamos tentar entender mais ou menos o que poderia acontecer analisando um dos artefatos transformados em Horcrux que teve sua propriedade mágica um tanto atingida, como a Pedra da Ressurreição. Quando Dumbledore pega a pedra que estava em um anel e o coloca no dedo, no desespero ali de tentar, né, rever sua família morta, ele acaba sendo amaldiçoado e ele não consegue ver a família, certo? Só depois que o anel é destruído, a Horcrux é destruída, aí ele consegue pegar a pedra e deixar pro Harry ali, que o Harry consegue virar ali a pedra na mão e consegue ver os seus familiares. A gente não sabe se as propriedades mágicas do medalhão, da taça, foram alterados, do diadema, porque a gente não viu eles em uso, a gente não viu essas peças em uso. Mas tendo em vista que no anel ali, na Pedra da Ressurreição, que era um artefato bem poderoso, foi alterado, provavelmente eu acredito que a espada sofreria alteração, então não sei se ela se apresentaria ali para um aluno da Grifinória, não sei se ela perderia as propriedades ou se pelo fato da característica dela ser absorver as coisas que a fortalecem, seria possível torná-la um Horcrux. É tudo assim, muito incerto nesse campo aqui, porque a gente tá num campo inexplorado, sabe? Então a gente só fica no o que aconteceria, o que poderia acontecer, mas eu acho que seria mais ou menos isso. A próxima pergunta é de _1bel3 _. Oi, Caco. Oi. Gostaria de saber se tem como misturar as madeiras e os núcleos das varinhas. Tipo, teria como uma varinha ter 2 ou 3 núcleos, pelo de unicórnio, dragão, pena de fênix, e ser feita de amieira, espinheiro negro, abeto, piuriteiro, lima prata e carvalho vermelho. Caramba, tipo uma mistura toda ali, né? O campo de estudo de varinhas, ele é bem misterioso, né? Apesar de se ter muito estudo ali, muitos dados coletados através de anos de experimentos, os artesãos de varinhas, eles possuem características muito únicas. Alguns preferem combinar um tipo de núcleo apenas com um tipo de madeira, outros preferem combinar mais de um tipo de madeira com núcleos de criaturas diferentes, como Olivaras, que combina apenas 3 núcleos com diferentes madeiras, né? Então, assim, eu não sei se seria possível misturar em uma única varinha mais de um núcleo mágico, como esses núcleos mágicos se comportariam, porque eles têm características muito próprias, né? Eles têm características muito únicas. Assim, impossível eu acho que não é. Impossível eu acho que não é. Agora, como seria o funcionamento dessa varinha? Seria uma varinha, por exemplo, muito difícil de se dominar, ou uma varinha muito instável que poderia causar acidentes, quem sabe? Então, assim, madeiras eu acho que seria possível combinar mais de um tipo de madeira, sim, mas o núcleo mágico é que pega um pouco ali. Eu acho que é possível, mas que não misturam por segurança. Mais uma vez a gente entra num campo aqui completo de achismo meu, porque pelo que eu me lembre, não existe nenhuma informação de núcleos misturados em varinhas. A próxima pergunta é de uma pessoa que não deixou o nome. Isso acontece muito no Papo Furado, porque às vezes a pessoa esquece de colocar o nomezinho ali no campo e manda só a pergunta, mas enfim, espero que você que tenha feito a pergunta esteja vendo e tenha sua dúvida sanada. Vamos lá. Levando em conta que tudo que acontece com Harry e Voldemort era único, caso Voldemort recebesse
fosse um Avada Kedavra de outro bruxo, você acha que ele teria o corpo destruído e sobreviveria em forma espectral como na história, ou ele morreria e só voltaria a partir das Horcruxes? Então, você começa a pergunta destacando o aspecto único nas coisas que acontecem entre o Harry e o Voldemort, né? Muito bom. E quando o Voldemort tem o corpo destruído, ele só tem o corpo destruído porque ele tenta atingir o Harry com a maldição da morte e o Harry estava envolto na proteção sacrificial da Lilian. Então, ele só tem o corpo destruído por causa disso. Ele não tem o corpo destruído pelo Avada Kedavra. Ele tem o corpo destruído pela reação da proteção ao Avada Kedavra. Agora, se o Voldemort fosse atingido por um Avada Kedavra, acontece que ele morreria, entre muitas aspas, né? A alma dele ficaria presa na terra, naquela forma meio espectral, e ele teria a possibilidade de retornar através das Horcruxes. No caso do Voldemort, o corpo dele foi destruído mesmo por isso, né? Porque ele tentou ali atacar o Harry tava com a proteção e o resultado disso ali foi tão forte, né, que destruiu o corpo dele. A próxima pergunta é do D'Angelo. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Às vezes me pergunto como o basilisco atacava as pessoas em Hogwarts. Ok, beleza, ele se locomovia pelos canos, mas por onde ele achava uma brecha grande o suficiente para sair dos canos e atacar alguém no corredor ou na biblioteca? Já pensou nisso? Cara, pergunta legal, pergunta interessante, e é o seguinte... Não é que ele achava brechas pra sair e atacar as pessoas. Quando ele atacava, era a Gina que estava controlando. Ela ia ali na entrada da câmara secreta no banheiro, abria e chamava o basilisco pra ele ir atacar. No caso, ela dominada pelo Voldemort. Não era a Gina conscientemente que estava fazendo isso. Era o Voldemort que estava usando ela de fantoche. Então era dessa forma. Ele saía dessa forma pra atacar. Pra mim, a grande questão aqui é como ninguém nunca viu. Tá ligado? Tipo, é que também se visse, não ia sobrar pra contar a história, né? Porque o basilisco matava. Mas os que viram foram petrificados porque viu através de reflexo, enfim. Mas assim, uma cobra daquele tamanho ninguém vê nem de costas, assim, sem ver o olho do bicho, né? Numa escola é meio estranho, mas era assim. A nossa próxima pergunta é do Rafael O Grande. Caco, bom dia. Bom dia pra você, Rafael. Eu queria saber como alguém se torna um vampiro no mundo bruxo e o que acontece com a magia de um bruxo quando é transformado em vampiro. E com sua alma acontece o quê? Um vampiro pode ser um bruxo imortal e vice-versa? E com os bruxos que foram mortos por vampiros? Sua pergunta é muito legal. Bom, no universo de Harry Potter a gente tem vampiros, né? Só que eles são muito pouco explorados. A gente sabe muito pouco sobre eles e como as coisas funcionam. A gente sabe que eles nascem vampiros, né? Eles podem nascer vampiros puros. E claro, eles só nascem de vampiros porque eles são como sereianos, ou como duendes, ou como qualquer outra espécie de seres. No caso, eles são classificados como mortos-vivos, porque eles não são propriamente vivos. Enfim, mas eles conseguem sim se reproduzir e ter novos vampirinhos. E um vampiro puro pode passar os seus genes através da mordida para bruxos e bruxas, transformando-os em vampiro. No caso, transformando-os em parte vampiro. Aí, nesse caso, um bruxo mordido por um vampiro puro se torna meio vampiro. Então ele não morre. Não é como nas lendas fora do mundo bruxo, que ao morder o vampiro mata a pessoa e então ela se transforma num vampiro que é ali imortal. Não imortal, tem coisas que matam o vampiro, mas vocês entenderam, que vive muito ali e já tá morto, né? No caso tá morto e como é um morto-vivo como vampiro. No mundo bruxo parece não ser assim. Os bruxos mordidos por vampiros se tornam meio vampiros. Que eles têm ali as características humanas, são mais pálidos, têm os dentes pontiagudos, que é bem o vampiro das lendas que a gente vê, né? Tipo Drácula, enfim. Então eu acredito que não aconteça nada com a alma de um bruxo que é mordido por um vampiro. Os vampiros podem viver bem mais que os bruxos, existem casos de vampiros que viveram aí 200 e poucos anos, mas também tem vampiros que podem ser mortos mais jovens aí. Existiam até grupos de caçadores de vampiros, bruxos caçadores de vampiros e tal, o que foi proibido pelo Ministério da Magia, porque os vampiros são conhecidos como um grupo e têm seus direitos, enfim. Mas a pergunta foi muito legal. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre os vampiros, comentem aqui. A próxima pergunta é de SeiX13. Será que se alguém colocar um Horcrux no corpo de alguém que recebeu o beijo do Dementador, o fragmento da alma tomaria conta do corpo? Olha, que pergunta interessante. Eu gosto que vocês no Papo Furado, vocês vão além, né? Vocês
fazem umas perguntas assim que não tem resposta, que ninguém é capaz de responder, mas vocês acham que eu sou capaz de responder e eu me sinto honrado com isso, de verdade, não é zoeira, eu não tô brincando, eu não tô debochando, eu me sinto muito honrado com essas perguntas que vocês fazem, porque tipo, vocês acabam pressupondo que eu consigo responder isso, que eu acho que nem a autora nunca pensou numa parada dessa, tá ligado? Mas vamos lá. Se alguém colocar um Horcrux no corpo, se fizer o corpo da pessoa que foi beijado por Dementador como Horcrux, né? Bom, eu acredito que não tome parte do corpo inteiro, não. Aquela alma não vai tomar parte do corpo e assumir ali o corpo como um casulo pra viver normalmente, porque é uma parte da alma só, né? Não é uma alma inteira, não é uma alma completa. Então eu acredito que não. E eu acredito que talvez, e muito talvez, nem seja possível fazer isso. Mas é uma pergunta muito interessante, de fato. A próxima pergunta é da Carol, mamãe da Lia. Aê, Caco, parabéns pela baby. Muito obrigado. Também tenho uma chamada Lia. Que legal, parabéns pela sua filhota também. Em Ordem da Fênix, o Olho Tonto usou o feitiço da desilusão para o Harry ficar invisível, certo? Por que ele não usou o feitiço novamente no lugar de poção polissuco para evitar a batalha do Seth Potter? É furo de roteiro ou há algum fundamento? Bom, seguinte, peraí, eu vou pegar a parte do livro para você entender o porquê. Bem no comecinho ali do livro a gente já consegue entender, quer ver? Que legal, tá bem nessa parte porque eu tava fazendo até um roteiro que envolvia essa parte aqui. Segundo problema. Você é menor de idade, o que significa que ainda tem um rastreador. O rastreador interrompeu o Olho Tonto com impaciência. O feitiço que detecta atividades mágicas em torno de menores de 17 anos e que permite ao Ministério descobrir quando um menor faz uso da magia. Se você ou alguém ao seu redor lançar um feitiço para tirá-lo daqui, Tikinice saberá. E os Comensais da Morte também. Quando o Moody, em Ordem da Fênix, vai lá e lança um feitiço da desilusão no Harry e tudo, o Harry tinha um rastreador, tudo bem, tudo tranquilo, mas o Ministério não estava tomado pelo Voldemort. Naquele caso, eles não podem tirar o Harry de jeito nenhum com alguma magia detectável, porque o Ministério já estava tomado pelo Voldemort ali em Relíquias da Morte, então eles saberiam exatamente onde estava a localização do Harry ali e conseguiriam pegar ele de alguma forma, porque eles saindo dali da Rua dos Alfeneiros, eles iam conseguir rastrear isso, entendeu? Então por isso que ele não usa o feitiço da desilusão no Harry e usa esse disfarce dos Sete Potters. Então não é um furo, não. A próxima pergunta é do Bruno Henrique. Fala, Caco. Animais fantásticos podem receber os efeitos da poção Felix Felicis? Um bruxo com segundas intenções poderia usá-la como arma, acredito eu, dando pra um dragão e o soltando numa multidão? Um dragão sedento com uma sorte absurda, uma combinação do desastre. Abraço. Cara, seria um grande desastre, né? Mas eu acredito que não faz efeito para criaturas mágicas, só faça efeito para humanos mesmo. Quer dizer, eu acredito, né, que só faça efeito para humanos, como a maioria das poções. Talvez poderia até fazer efeito com seres que têm semelhança com humanos, tipo os duendes, mas com dragão eu acredito que não funcionaria. Isso, claro, não é nada oficial, estou falando o que eu acredito, tá? Eu sempre gosto de deixar claro quando eu tô falando sobre algo que eu acredito ser ou algo que é oficial e se tem resposta, porque são coisas diferentes, pra você não sair daqui achando que eu fiz uma explicação pra você que na verdade nunca foi explicada oficialmente, beleza? Então é isso, eu acredito que com dragões e outras criaturas mágicas diferentes, e muito diferentes, muito distantes dos humanos, não faça efeito. A nossa próxima pergunta é de Gael Simas. Fala, Caco, tranquilo? Tranquilo, e você? Na batalha de Hogwarts, Narcisa mentiu ao Voldemort sobre o Harry estar morto. Narcisa era uma boa oclumente? Voldemort poderia ter usado legilimência pra descobrir que era mentira? Abraço. Cara, a gente sabe que a Bellatrix era uma boa oclumente e ela até ensina ao Draco. Então, talvez a Narcisa também seja. E ela só não ensinou ao seu filho porque tava toda abalada com a questão dele estar naquela missão e sabendo que o Voldemort tava fazendo aquilo pra puni-los. Então ela não tivesse em condições de ensinar, mas ela provavelmente era uma boa oclumente, sim. E sim, o Voldemort poderia usar a legilimência, só que no momento que acontece, o Voldemort, ele também tinha sido atingido ali, quando ele lança a maldição da morte no Harry, ele também cai, isso é descrito no livro, ele também cai e tal, e aí, tanto que a Bellatrix vai levantá-lo ali, então ele tava meio abalado ali, sem querer transparecer que tava meio abalado, então, quando ele fala pra alguém checar, eu acho que falha, assim, ele tava tão eufórico com a possibilidade do Harry estar morto ali, que ele não checa, acaba não usando a legilimência, ou se ele usa, se ele tenta usar a legilimência, a Narcisa se protege com a oclumência ali de alguma
alguma forma. Grande abraço pra você, meu querido. E a nossa última pergunta é do Leonardo da Lufa-Lufa. Olha só, é importante que o Leonardo é da Lufa-Lufa. Ele colocou até aqui, hein? Vamos ver se sua pergunta vai render bons pontos pra Lufa-Lufa. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns pelo trabalho incrível. Muito obrigado, amigo. A pergunta é, toda varinha tem validade? Limite de uso? Ou os Weasley só tem pouco dinheiro pra comprar varinhas boas? Porque Ron começa com uma varinha usada, mas Olivaras diz a Harry que os pais foram escolher suas primeiras varinhas. Cara, pergunta muito legal, muito interessante, se as varinhas têm uma data de validade ou se elas desgastam com o tempo. A resposta é sim e não. As varinhas podem ser usadas por muito tempo, vai depender de como o bruxo cuida dessa varinha, mas as varinhas também podem acabar se desgastando. Tem varinhas de madeiras específicas que acabam se desgastando mais rápido do que outras. No caso dos Weasley é que eles não tinham mesmo uma boa condição. A varinha do Ron foi herdada, né? Ela era do Carlinhos, do seu irmão mais velho. Tava toda desgastada, aparecia até o fio da cauda do unicórnio, né? Que tinha na varinha. A gente não sabe se essa varinha foi herdada também, né? Pelo Carlinhos. Se o Carlinhos herdou essa varinha, se ela era de alguém, talvez, sei lá, fosse do irmão da Molly, dos gêmeos lá que foram assassinados, ou se foi uma varinha comprada lá no Olivaras. Se foi uma varinha comprada no Olivaras, não faz sentido ela ser tão velha a ponto de ter 7 anos de uso e ser passada por Ron naquele estado. Então as possibilidades são, ou o Carlinhos era extremamente relaxado com a varinha e desgastava, conseguiu estragar ela com mais rapidez do que outras pessoas. 2. A J.K. Rowling não pensou muito nisso ao colocar a varinha ali, tipo, vou colocar uma varinha velha aqui porque ele é um garoto pobre que usa as coisas que eram dos seus irmãos mais velhos. Então não pensou muito ali no contexto das varinhas. Ou 3. Realmente o Carlinhos já herdou a varinha ali e ela já estava velha por isso. Mas sim, respondendo a pergunta, as varinhas têm uma boa durabilidade ali que dá pro bruxo usar pela vida inteira, mas também tem varinhas que acabam se desgastando. Por exemplo, você vê a varinha das varinhas, ela é uma varinha que ela tinha mais de 800 anos e tava de boaça. Tudo bem que é um exemplo bem diferente, né? Uma varinha bem diferente, enfim. Não existe nada específico falando sobre um prazo de validade, assim, nossa, a varinha dura de tanto a tanto tempo. Não existe. Mas existem exemplos como a do Ron, que era uma varinha que já tava desgastada, e outros exemplos de varinhas que têm uma durabilidade bem maior. Beleza? Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Papo Furado. Se você curtiu, não esquece de dar o like. Lembre-se que se você quiser um episódio sobre vampiros detalhadamente, se aprofundando mais nos vampiros dentro do universo de Harry Potter, comenta aqui embaixo. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão e até lá, mal feito feito.